Olá, bom dia, meus amores, tudo bem? Então, tô com saudade de vocês, hein? Ninguém aparecendo no grupo de WhatsApp pra falar oi comigo? Como assim? Vão me deixar sozinha? Vão me abandonar desse jeito? Nem que seja pra me dar um tchauzinho, né, gente? Uai, desse jeito eu morro de solidão. Já tô com saudade, assim não vai dar, né? Vamos pra nossa aula? Aqui, professora Eliane, e aí a turminha do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, da Rede Municipal de Ensino de Ubá. Vamos lá? Caderno 5, aula 4. Nosso assunto de hoje em matemática é a subtração de frações com denominadores diferentes. É basicamente uma continuidade da aula anterior. Nós vamos rever aquele vídeo e vamos identificar de forma diferente do que eu fiz na aula anterior, que eu acho que ficou faltando um pouquinho para que vocês pudessem compreender melhor o que tem que ser feito. Tá bom? A habilidade que a secretaria deseja que vocês desenvolvam é justamente essa: calcular a adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes pela equivalência. Joinha? Vamos ver como é que a gente aprende isso então, hein? Todo mundo craque aí, hein? Nós vamos repetir o mesmo vídeo para que vocês fixem, tá? Então, olha só. Para subtrairmos frações com denominadores diferentes, precisamos identificar o menor múltiplo comum, MMC, entre os denominadores. Isso possibilitará a transformação das frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais. Vamos aprender como fazer isso? É o que a gente vai ver no vídeo. Esse vídeo é o mesmo da aula anterior. Eu estou repetindo ele para que a gente memorize o processo. O mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum, pode ser dito das duas maneiras, as duas estão corretas, é o jeito fácil da gente conseguir encontrar a fração equivalente que vai ter o mesmo denominador. Vamos prestar atenção que um pouquinho mais para frente isso vai fazer mais sentido para vocês. Então vamos rever esse vídeo, tá bom? E prestem bastante atenção para a gente memorizar como faz isso. MMC, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Para compreendermos o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC, devemos entender que o múltiplo está relacionado à operação de multiplicação. Múltiplos de um número. Ao escolhermos um número para determinar os seus múltiplos, devemos multiplicá-lo por uma sucessão de números. Acompanhe um exemplo. Determine os 8 primeiros múltiplos do número 3. Para encontrarmos os múltiplos de 3, multiplique-o pelos 8 primeiros números naturais, como se fosse uma tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24. O conjunto dos 8 primeiros múltiplos de 3 é representado por M e um 3 entre parênteses, igual, abre colchetes, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 28. Vejam que aqui nós determinamos que nós queríamos os 8 primeiros... Vejam aqui, nós queríamos os 8 primeiros múltiplos do número 3. Então, nós encontramos aqui os 8 primeiros múltiplos. Quando não tiver essa determinação, os múltiplos são infinitos. Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Vocês encontrarão escrito das duas formas em livros diferentes ou exercícios diferentes. Agora que já sabemos o que vem a ser o múltiplo de um número, podemos definir o mínimo múltiplo comum MMC como sendo o menor múltiplo comum positivo diferente de zero, então não pode ser zero, entre dois ou mais números positivos não nulos. Para compreendermos melhor esta definição, observe os exemplos descritos a seguir. Exemplo 1. Encontre o mínimo múltiplo comum, MMC, dos números 12 e 24. Este exemplo pode ser solucionado de duas formas. A primeira opção, encontrando individualmente o conjunto dos múltiplos de 12 e 24. Vejam só. Conjunto dos múltiplos de 12, M, 12 entre parênteses, são o 0,
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e reticências. Quer dizer, infinito. Como eu encontrei esses números? É só fazer a multiplicação. 12 vezes 0 dá 0, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48 e assim por diante. 12 vezes 5, 60, vezes 6, 72, vezes 7, 84, vezes 8, 96 e segue para o infinito. Conjunto dos múltiplos de 24. Fizemos da mesma forma. 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Vezes 3, 72. Vezes 4, 96. Vezes 5, 120. E vezes 6, 144 e segue para o infinito. Ao observarmos os conjuntos referentes aos múltiplos de 12 e 24, é possível verificar que o menor múltiplo comum entre eles é o número 24. Vejam só. 24 aqui e 24 aqui. Sendo assim, 24 é o mínimo múltiplo comum, um MMC, de 12 e 24. Se vocês olharem bem, nós temos outros números comuns. O zero, lembre que o zero não pode ser considerado como o mínimo múltiplo comum de nenhum número. Então não consideramos o zero. E nós temos aqui para frente o 96, que aparece nos dois. Ó. Porém, o próprio nome já diz, nós queremos o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo, ou o menor múltiplo comum entre 12 e 24 é o 24, porque o 96 vem depois. Então, nós descartamos eles. A segunda opção, realizando a decomposição simultânea dos números 12 e 24, usando apenas fatores primos. Depois, multiplique todos os fatores primos uns pelos outros, obtendo-se assim o MMC. Vejamos. 12 e 24. Vamos fatorar estes números. 12 e 24 são pares, então eu posso começar dividindo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Podemos continuar dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 12 dividido por 2 dá 6. Podemos continuar dividindo por 2 porque ainda existe aqui um dos dois números, ainda é possível dividir por 2. E nós temos que esgotar todas as possibilidades de dividir por 2 para passar para o próximo número primo. Sendo assim, colocamos o 2 aqui. 3 dividido por 2 não é possível, repetimos o 3. 6 dividido por 2 dá 3. Não é mais possível dividir por 2, então passamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Encerramos os dois, chegamos no número 1 aqui. Desta forma, temos como MMC de 12 e 24 o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que dá 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. MMC entre 12 e 24 é o próprio 24. Como encontrar o MMC entre dois ou mais números? Vamos reforçar o que aprendemos. Primeiro, encontre os fatores primos de dois números ao mesmo tempo. Exemplo, vamos encontrar o MMC entre 9 e 15. Colocamos o 9 e 15 aqui. Então, nos perguntamos, o 9 ou o 15 são possíveis de dividir por 3? Sim, os dois. Colocamos o 3 aqui então e começamos. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Vamos continuar dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Encerramos aqui o 1. E 5 dividido por 3 não dá, repetimos o 5. 1 nós já terminamos, vamos para o 5. 5 não dá para dividir por 3 novamente, então colocamos aqui o próximo primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Encerramos aqui também. Segundo passo, multiplique todos os fatores primos uns pelos outros e você obterá o MMC de 9 e 15. É só multiplicar então agora 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 5 dá 45. O MMC entre 9 e 15 é 45. Muito bem, meus amores, olha só. Vamos lembrar o que é número primo que o professor Marcelo colocou pra gente? São todos os números que podem ser divisíveis apenas por eles próprios e pelo número 1, tá bom? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 9, tá?
Então, vamos lembrar disso aí. Esse vídeo do professor Marcelo é muito bom, muito explicativo. Então, por isso que eu trouxe ele novamente para a gente poder fixar. Então, nós temos dois métodos para poder descobrir o MMC, né? Podemos fazer os grupos de múltiplos e depois identificar o que é comum e pegar o menor deles. E podemos fatorar, beleza? Vamos ver como é que a gente usa isso então agora nas frações de denominadores diferentes? Com base nas explicações do vídeo que acabamos de assistir, vamos realizar a subtração das frações abaixo. Lembre-se que para subtrairmos, faltou um Szinho aqui, frações de denominadores diferentes, temos que encontrar um número que seja o menor múltiplo comum dos denominadores envolvidos. E conseguimos isso através do cálculo do MMC. Então vamos lá. João comeu 6/8. Olha só, a escrita e a representação numérica, ó, 6/8 de uma pizza. Pedro comeu 3/5. 3/5 de outra. Qual a fração que representa o quanto João comeu a mais que Pedro? Olha só, quem lembra desse termozinho aqui, ó, a mais? Se alguém comeu mais que o outro, para eu saber essa diferença aí entre eles, eu tenho que fazer uma subtração. Lembra? Eu coloquei essa palavrinha aqui, ó, a mais, esse termo, para a gente poder lembrar que nem sempre que a gente vê a palavrinha mais, nós estamos falando de adição, tá? Se João comeu mais que Pedro, eu quero saber o quanto a mais. Então, essa diferença entre eles é o que eu vou achar na subtração. Então, vamos lá. 6/8 foi o que João comeu. Menos os 3/5 que o Pedro comeu. É isso que eu quero saber, não é mesmo? Só que olha só, 6/8 e 3/5 possuem denominadores diferentes. Eu vou utilizar o MMC para igualar os denominadores. Olha aí, o cálculo do MMC. Vamos utilizar as informações do vídeo do professor Marcelo. Vou fazer pela fatoração primeiro. Eu tenho o 8 e o 5 de denominadores, ó. O 8 e o 5. Então, pus aqui o 8 e o 5. Dentre eles, o 8 é par, então ele pode ser primeiro divisível por 2. Muito bem. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu vou ter 4. O 5 não é divisível por 2 com um número exato, então eu repito o número 5. 4 eu ainda posso dividir por 2. Então, ó, vai dar 2 e o 5 eu permaneço com ele sem alteração. Eu ainda posso dividir isso aqui por 2, não posso? Eu tenho que esgotar todas as possibilidades. Isso, então olha, 2 dividido por 2, 1 e o 5 eu repito novamente. Agora que eu já zerei todas as possibilidades e aqui chegou em 1, eu preciso também zerar todas as possibilidades aqui. O número 5 é divisível só por ele mesmo e por 5. Então, ó, e por 1, né? 5 dividido por 5, o 1 eu repeti e coloquei o 1 aqui, ó, 5 dividido por 5, 1. Muito bem. O meu MMC vai ser o produto de todos os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 é o meu MMC. É o menor múltiplo que eu tenho entre o 8 e o 5. Essa é a nossa primeira opção para descobrirmos o MMC. Tá joia? Vamos lá, vamos ver agora como que eu vou utilizar esse MMC para transformar esses denominadores em denominadores iguais. Vocês lembram de frações equivalentes que quando a gente multiplica um numerador por um mesmo número e o denominador também, nós temos uma fração equivalente? Pois é, olha só, 6/8 vezes, né? Eu preciso descobrir qual, porque o meu MMC é 40, não é? Então, ele vai ser o denominador comum agora daqui para frente. Ele é que eu vou utilizar embaixo. Que multiplicação eu preciso fazer aqui, olha, para que chegue ao resultado de 40? 8 vezes que número que vai dar 40? Ou 40 dividido por 8 dá que número? 5. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, 5. Então, aqui eu vou encontrar que a fração equivalente a 6/8 será 30/40.
Entenderam como eu vou utilizar o MMC? O mínimo múltiplo comum que eu descobri entre 8 e 5 é 40. Então, ele vem para o meu denominador. A partir disso, eu descubro qual número que eu multiplico aqui para transformar a fração equivalente a 6/8 que tenha o denominador 40avos. Descobri que a multiplicação é feita pelo 5 e a fração equivalente é 30/40avos. Vamos agora para 5/5. 3/5. Então, olha, 3/5 eu vou multiplicar por que número? Lembrando que nesse caso eu também preciso chegar no denominador 40. Não vou multiplicar por 5, porque 40, olha só, eu tenho 5 vezes algum número que dá 40. Que número é esse? Ou 40 dividido por 5 é igual a quanto? 8. Então, agora sim, eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo fator. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. O denominador tem que ser o do MMC, tá? E a partir dele é que eu vou descobrir qual fator que está multiplicando a minha fração original para eu chegar na minha fração equivalente. Então, isso aqui agora, transformado em frações equivalentes, vai ficar 30/40avos menos 24/40avos. Lembra que quando eu tenho agora os denominadores iguais, basta que eu faça a subtração comum dos numeradores? Então, eu vou ter o resultado de 30 menos 24, 6/40avos. Joinha? Espero que todo mundo tenha aprendido isso aí. A segunda forma de nós calcularmos o MMC, quem lembra lá, esse é mais facinho, né, gente? São os múltiplos de 8. O conjunto múltiplo de 8 é 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 72. Muito bem, e aí é o infinito. Olha as reticências aí da aula passada, viu? Que tem complementação a ser feita, que eu posso seguir com isso eternamente. Aí, essas reticências em matemática é o infinito, porque os números são infinitos. Lembram disso? Agora eu pego o conjunto dos múltiplos de 5, quer dizer, o resultado das multiplicações do 5 na tabuada. Olha a importância da tabuada, hein, moçada? Todo mundo tem que estar sabendo tabuada de multiplicação e de divisão na ponta da língua, hein? Senhores pais que estiverem nos vendo, cobra a tabuada desses meninos, hein? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. Lembra que nós vimos no vídeo que não pode ser o 0, né? Porque tem que ser um número não nulo. O 0 não representa nenhuma quantidade. Nós precisamos de um múltiplo comum, mas que tenha uma representação numérica, uma quantidade que a gente possa identificar qual o fator de multiplicação. Vamos chegar igualmente ao primeiro método no MMC 40. Olha lá. Tá vendo que antes do 40 eu não tenho nenhum número que tem no conjunto do 8 e no conjunto do 5? Pois é, o primeiro que nos aparece é exatamente o 40. Ele é o menor múltiplo comum do número 8 e do número 5, ok? Da mesma forma aqui, aí segue esse padrão aqui, ele aplica-se tanto para o primeiro modo do MMC ou para o segundo. A partir do momento que você descobriu o MMC, você tem que colocar ele no denominador da sua fração e identificar qual a fração equivalente, tá? À original. Nesse caso, os nossos denominadores ficaram 40. Nós descobrimos que para a primeira fração, nós utilizamos a multiplicação pelo número 5, porque 40 dividido por 8 dá 5, não é isso? 8 vezes 5, 40. Então, se eu usei o 5 aqui, eu tenho que usar o 5 aqui também. Então, ficou 30/40avos. Do mesmo modo aqui, olha, não pode usar o mesmo
fator aqui, ó. Não é porque aqui eu usei o 5 que eu vou usar o 5 aqui também. Por isso que eu fiz separado. Para que a gente identifique qual vai ser agora a fração equivalente a 3/5 que tem o denominador 40. Para eu chegar no 40, eu preciso dar conta de 5 vezes 8. Se eu tive que multiplicar por 8 o denominador para dar 40, eu também tenho que multiplicar o numerador por 8 para achar a fração equivalente no numerador. Então, 24/40. Temos já as duas frações equivalentes e repetimos ela aqui agora para fazer a subtração que foi proposta. Porque o João comeu 30/40 da pizza e o Pedro comeu 24/40. Se eu tirar o que o Pedro comeu do que o João comeu, eu tenho uma diferença de 6/40. Isso é o quanto João comeu a mais que Pedro. Entenderam direitinho nosso probleminha e como é que a gente utiliza? Vocês tanto podem utilizar a primeira opção ou a segunda forma de calcular o MMC. Mas não fiquem acomodados na segunda, eu sei que ela é mais fácil. Mas procurem fazer a cabeça funcionar e trabalhar com a fatoração também, tá ok? Olha, no livro didático de vocês também têm esse assunto lá no índice. Tem uma página só com exercícios desse tipo. Então, vocês, por favor, procurem lá no índice do livro didático de matemática de vocês e pratiquem, tá certo? Espero que tenha melhorado a compreensão de vocês com frações com denominadores diferentes para o processo de adição e subtração. É exatamente o mesmo. A diferença é que no final, quando nós achamos a fração equivalente, você vai adicioná-las ou subtraí-las conforme o exercício solicitar. Joinha? Espero que todo mundo tenha compreendido melhor, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.